O ar no quarto 617 estava estranhamente parado. Lençóis brancos, paredes brancas, ruído branco das máquinas. No centro de tudo estava Nathaniel Whitmore, Nate para aqueles que outrora afirmavam amá-lo. Magnata hoteleiro bilionário, prodigioso empresário. 38 anos e sozinho. Pensavam que ele estava inconsciente, estavam enganados. 10 dias antes, Nate tinha acordado, machucado, quebrado, mas alerta e silencioso. Naquela noite, a única luz vinha de uma lâmpada no teto. Passos se aproximavam. Ele os reconheceu. Firmes, suaves, sempre na mesma hora. Lauren Parker, a enfermeira noturna. "Boa noite, Sr. Whitmore", ela disse suavemente, como sempre fazia, mesmo quando ninguém ouvia. Ela ajustou o cobertor e sentou-se. "Eu não deveria dizer isso, mas não consigo mais guardar para mim." O pulso de Nate disparou. Ela estava prestes a revelar algo. "A cirurgia do meu irmão foi cancelada no mês passado", ela sussurrou. "Seguro. As dívidas estão se acumulando. Aceitei este emprego porque precisava do salário, mas agora eu ouço coisas e acho que eles querem que você vá embora." Sua voz falhou. "E eu não sei o que fazer." Nate não piscou. Não se moveu. Mas por dentro, tudo mudou. Ele não estava mais fingindo. Ele estava ouvindo. E agora ele estava com medo. Nathaniel Whitmore não nasceu rico, mas aos 30 anos ele havia construído um império. De um apartamento apertado de 2 quartos nos subúrbios de Ohio, ele lutou para entrar em universidades de elite e salas de reunião de empresas até chegar ao topo da Whitmore International, uma rede de hotéis de luxo com propriedades em 6 países. Para o mundo exterior, ele era um titã disciplinado, carismático, intocável. Mas poucos viam além dos ternos impecáveis, capas de revistas e galas de caridade. Para Nate, o sucesso sempre teve um preço. Depois de perder a mãe aos 17 anos, Nate se dedicou à ambição. Seu padrasto, Richard Whitmore, o adotou legalmente meses após o funeral dela, um ato que antes parecia nobre, mas agora ecoava com motivos que Nate não confiava totalmente. Richard o ajudou a começar o negócio com certeza, mas com o tempo, Nate percebeu que o homem amava o poder mais do que a família. Então surgiu Vanessa, prima de Nate e sobrinha biológica de Richard, que entrou para o conselho da empresa com seu sorriso polido e charme frio. Ela nunca escondeu sua ambição, e Nate nunca a subestimou. Ela era brilhante, equilibrada e totalmente implacável. Apesar do caos ao seu redor, Nate nunca desacelerou. O trabalho era sua sobrevivência. Seu império se tornou sua armadura. Mas armaduras enferrujam. E quando o acidente aconteceu, um carro elegante, uma rodovia chuvosa e uma curva fechada a mais, tudo desabou. Ele acordou 2 dias depois em uma suíte de hospital particular, cercado por máquinas e estranhos de jalecos brancos. Conversas entravam e saíam de seu quarto como fumaça. Algumas frias, outras transacionais, outras cheias de pretensão. Então ele ouviu Richard dizer: "Ele pode nunca acordar. Precisamos começar a planejar de acordo." Não havia tristeza na voz de Richard. Era cálculo. Foi então que Nate decidiu. Ele não falaria. Ainda não. Ele desempenharia seu papel. Ficaria quieto. Ouviria. Deixaria que eles mostrassem suas cartas. Não foi fácil. Cada dia testava sua paciência, seu orgulho, sua força de vontade. Mas ele precisava de respostas sobre o acidente, sobre as pessoas que circulavam como abutres. E então veio Lauren Parker. Ela não era nada como os outros. Não falava em tom sussurrante nem fingia preocupação. Cumprimentava-o com respeito. Ajustava-lhe a intravenosa sem hesitar. Lia livros em voz alta à noite, quando pensava que ninguém estava a ver. E, acima de tudo, dizia a verdade quando mais ninguém se atrevia. Através de uma fenda nas pálpebras, Nate a observou por dias. Seus olhos cansados, suas mãos experientes, sua voz cheia de algo que ele não sentia há anos, cuidado genuíno. Para um homem que tinha tudo, Nate nunca se sentiu tão despojado, tão vulnerável, quanto naquela cama. E, no entanto, enquanto ouvia as confissões sussurradas de Lauren, ele sentiu algo novo, a atração assustadora e desconhecida da confiança. Ele não era mais apenas um paciente.
Era um homem à beira de redescobrir quem era e quem queria ser. Durante a maior parte da sua vida, Nathaniel Whitmore tinha agido com um único objetivo: controlo. Controlo sobre os seus negócios, a sua imagem, o seu futuro. Não tinha construído um império de $1.000 milhões sonhando pequeno ou esperando que os outros agissem. Cada movimento era calculado, cada risco deliberado. Perder o controlo, mesmo que momentaneamente, era algo que nunca permitiu. Até agora. Deitado imóvel em uma cama de hospital, cercado por paredes estéreis e máquinas bipando, Nate se viu em um paradoxo: impotente, mas mais observador do que nunca. Foi nesse silêncio forçado que um desejo diferente começou a surgir. Um desejo que estava enterrado sob décadas de ambição, expectativas e medo. Ele queria algo real, não uma nova aquisição, não uma fusão estratégica, não mais um perfil na Forbes. Ele queria conexão, autenticidade, verdade. Ele nem sempre foi tão fechado. Houve um tempo no início em que Nate acreditava nas pessoas, quando o sucesso era um meio, não um fim. Ele costumava imaginar um amor que não fosse transacional, amizades que não começassem com uma assinatura, lealdade que não fosse comprada. Mas em algum momento entre batalhas judiciais, aquisições hostis e traições públicas, ele deixou de acreditar que essas coisas fossem possíveis. A confiança se tornou um risco, a vulnerabilidade, uma ameaça. Então, ele construiu muros grossos, elegantes e impenetráveis, até que o acidente os rachou completamente. Agora Nate se via ansiando por algo que não conseguia definir. Tudo começou como um lampejo na primeira vez que ouviu Lauren falar. A voz dela não era ensaiada como a das outras. Era desgastada, cansada, honesta. Ela não o via como um salário ou uma jogada de poder. Ela via um homem frágil, talvez, mas ainda assim um homem. Ele ouviu as histórias dela sobre o irmão, as dívidas, a maneira como ficava acordada à noite se perguntando se era forte o suficiente para continuar. Ela não amenizou nada. E essa honestidade, essa recusa em fingir, era magnética. Para um homem como Nate, que tinha sido cercado por bajuladores e mentirosos habilidosos durante toda a sua vida adulta, a franqueza de Lauren era como oxigênio. Foi então que o desejo mudou. Não se tratava mais apenas de observar. Ele não queria apenas reunir informações ou expor traições. Ele queria viver novamente. Não atrás de mesas de reunião ou em coletivas de imprensa, mas como uma pessoa capaz de ser vista, conhecida e até amada. Ele queria proteger Lauren, não porque ela precisasse ser salva, mas porque ela merecia alguém que estivesse ao seu lado. Ele queria dizer a ela que ela não era invisível, que sua gentileza não tinha passado despercebida, que sua voz, por mais fraca que às vezes soasse naquele quarto silencioso de hospital, tinha mudado tudo, mas ele não conseguia se mover. Não conseguia falar. Ainda não. Mesmo assim, na quietude, aquele desejo cresceu mais forte do que qualquer ambição corporativa que ele já tivesse tido. Não se tratava mais de recuperar seu império, mas de recuperar a si mesmo. E essa percepção o aterrorizava, porque querer algo real significava arriscar tudo o que ele havia construído. Se ele quebrasse o silêncio, se expusesse à verdade, perderia a vantagem estratégica. As pessoas que conspiravam contra ele se dispersariam. As provas poderiam desaparecer. A vantagem se dissolveria. Mas e se ele não o fizesse? Se continuasse fingindo, se deixasse isso continuar, poderia perder a única conexão honesta que já conhecera. Havia também um medo mais profundo do que ele gostava de admitir. Talvez o carinho de Lauren não fosse pessoal. Talvez ela fosse apenas uma boa enfermeira. Talvez suas confissões não fossem destinadas a ele, mas a ela mesma. Catarse, não intimidade. Ainda assim, Nate não conseguia parar de querer. Ele queria saber como ela era quando sorria de verdade. Ele queria ouvir sua risada sem tristeza por trás. Ele queria sair daquele quarto, pegar a mão dela e dizer: "Obrigado por me ver." Acima de tudo, ele queria uma segunda chance. Não apenas na vida, mas em viver com propósito, com conexão, com coragem. Ele passou a vida provando que podia vencer. Agora, ele queria provar que podia sentir. E esse desejo, tão simples e tão avassalador,
Era a única coisa que o mantinha vivo naquela cama. Não as máquinas, não os médicos, não o legado que o esperava lá fora. Apenas a esperança de que, talvez pela primeira vez, alguém se importasse não com Nathaniel Whitmore, o magnata, mas com Nate, o homem por trás do nome. O problema de querer algo real é que a realidade não espera você estar pronto. Nathaniel Whitmore sabia disso melhor do que ninguém. Ele passou anos calculando riscos, lendo salas, estudando as motivações das pessoas como se fossem projetos. E agora, deitado de costas em uma cama de hospital, ele podia sentir as paredes se fechando. Lauren Parker havia despertado algo nele, algo perigoso. Esperança. Mas a esperança, como Nate estava aprendendo, tinha um preço. Os primeiros sinais surgiram discretamente. Uma enfermeira pulando um exame vital. Um sussurro entre os médicos do lado de fora da porta. Uma dosagem de medicamento que não era ajustada há dias, apesar de não haver sinais de deterioração. Depois vieram as vozes. Tarde da noite, quando os corredores do hospital estavam vazios e apenas as máquinas zumbiam, Nate escutava. A voz de Richard, baixa e firme. A de Vanessa, aguda e refinada. Eles nunca falavam diretamente com ele, mas era como se falassem. Ele está estável, sim, Richard disse a alguém ao telefone. Mas isso não é o mesmo que progresso. Que a diretoria está ficando impaciente, Vanessa acrescentou. Não podemos deixar que o sentimentalismo atrase isso. Se ele não acordar até o mês que vem, teremos motivos legais para transferir o controle. Era isso, o plano. Eles não estavam esperando pela recuperação dele. Estavam contando com o silêncio dele. A mente de Nate corria. Se eles seguissem em frente com uma ordem de não reanimar, ele poderia morrer em poucas semanas. Eles diriam que foi por compaixão, uma escolha difícil tomada com o coração pesado. A mídia elogiaria a força deles. Os investidores suspirariam de alívio. O império passaria para as mãos deles sem resistência. Ele não estava mais apenas observando a traição de uma família. Agora, ele estava correndo contra um relógio que não podia parar ou desacelerar. E como se isso não bastasse, a presença de Lauren, que antes era um conforto, estava se tornando um campo minado emocional. Ela começou a fazer perguntas, aos médicos, aos administradores, sobre protocolos, sobre por que o prontuário de Nate não havia mudado, por que a fisioterapia não havia sido iniciada, por que os registros de visitas não estavam sendo mantidos. Nate podia sentir os olhos dela sobre ele cada vez mais tempo, procurando algum sinal de consciência, e isso o aterrorizava mais do que qualquer coisa que Richard ou Vanessa pudessem fazer. Porque se ela descobrisse que ele estava acordado e consciente, o que aconteceria? Ela se sentiria usada? Traída? Contaria aos outros? Ou pior, iria embora? Nate não podia arriscar. A voz dela era a única coisa que o prendia ao mundo. Mas esconder a verdade dela parecia mentir. Todas as noites em que ela se confiava a ele, todas as vezes que tocava sua mão ou lia algo esperançoso, ele sentia o peso do seu silêncio ficar mais pesado. Ele precisava da confiança dela. Mas não podia pedir isso sem revelar tudo. Enquanto isso, o próprio hospital se tornara cúmplice. O orçamento estava apertado. A política era obscura. A doutora Monroe, diretora do hospital, já fora uma defensora ferrenha do atendimento ao paciente. Mas agora, ela evitava o caso de Nate, tomando cuidado para não ofender a poderosa família que pagava suas contas médicas. Lauren começou a registrar inconsistências. Ela mantinha 2 prontuários, um para o hospital e outro escondido em seu armário. Ela era corajosa, feroz até, mas estava sozinha. E estar sozinha num lugar como aquele era perigoso. Nate conhecia bem o perigo. Não estava apenas a enfrentar parentes gananciosos ou a burocracia hospitalar. Estava a lutar contra o tempo, os sistemas, o silêncio. Estava preso num corpo que o traía, vendo o mundo passar sem ele, na esperança de que alguém, qualquer pessoa, decidisse lutar pelo seu direito de existir. Mas até a esperança tem limites. Havia dias em que as luzes pareciam muito brilhantes, o silêncio muito alto. Quando Lauren parava do lado de fora da porta dele, com a mão na maçaneta, sem saber se deveria entrar. Quando as garantias frias de Richard ecoavam pelo corredor
e faziam Nate querer gritar não de medo, mas de raiva. Ele tinha tudo a perder. E ainda assim, a parte mais difícil não era enfrentar Richard ou superar Vanessa, era não poder olhar Lauren nos olhos e dizer: estou aqui, estou vivo e acredito em você. Porque se ele pudesse dizer isso, talvez pudesse dar a ela a força para continuar. Mas naquele momento, ele só podia esperar que os batimentos do seu coração e o lento movimento do seu peito fossem suficientes para dizer silenciosamente: não desista de mim. Antes de mergulharmos mais fundo, não perca. Inscreva-se agora e ative o sino para receber histórias que comovem a alma e restauram a fé nas pessoas. Faça parte de uma comunidade onde todas as vozes importam e todas as histórias podem ser aquelas que mudam tudo. Você não está sozinho aqui. Tudo começou com passos mais altos do que o normal, impacientes, ecoando pela ala privada do hospital. Nate havia aprendido a reconhecê-los. O andar de Richard era forte, autoritário. O de Vanessa era rápido e preciso, como saltos agulha batendo no mármore. Quando chegavam juntos, algo estava sempre acontecendo. Hoje não foi diferente. Lauren tinha acabado de terminar sua ronda noturna e saiu para fazer uma pausa. A porta do quarto de Nate estava entreaberta quando Richard a empurrou sem bater. Vanessa o seguiu, com um tablet na mão, sua postura rígida e confiante. Ainda sem movimento, disse Richard, como se confirmasse uma previsão do tempo. Ele parece tranquilo. Vanessa inclinou-se ligeiramente, espreitando o rosto de Nate. Pedi à doutora Monroe para aprovar uma reavaliação neurológica completa. Mas ela continua a empatar. Diz que não há urgência a menos que os sinais vitais piorem. Ela está hesitante porque sabe das implicações, murmurou Richard. Se conseguirmos a avaliação e for confirmado que ele está em estado vegetativo persistente, podemos levar o caso ao conselho, iniciar o processo. E se ela se recusar? Então contornamos ela, disse ele, calmo como sempre. Vamos tirar David como curador. Pedimos controle de emergência. Já esperamos tempo demais. Nate permaneceu imóvel, todos os músculos tensos para permanecer inerte. Seu maxilar estava visivelmente cerrado. Seu monitor cardíaco pulsava de forma constante, o único sinal da fúria que fervia logo abaixo da superfície. Eles o reduziram a uma assinatura, uma formalidade, uma lista de verificação entre poder e lucro. Vanessa tocou na tela. Já redigi a moção. Só falta declarar que o estado dele é irreversível. E a enfermeira? Perguntou Richard. Aquela que fica aqui à noite. O peito de Nate apertou-se. Ela não é problema, respondeu Vanessa. Compassiva, talvez, mas obediente. E se ela começar a pressionar demais, nós a transferimos. Substituímos por alguém. Mais prática. Richard assentiu. Não se trata de sentimentos. Estamos preservando a empresa. Nate teria querido isso. Eu teria querido. Nate gritou silenciosamente. Seus dedos não se moveram. Suas pálpebras não piscaram. Mas por dentro, ele estava em chamas. Eles estavam em pé ao redor dele, como se ele já tivesse partido. Ele se lembrou da sala de reuniões onde Richard uma vez lhe ensinou a comandar uma sala. Nunca pisque primeiro, ele disse. Controle o silêncio. Agora, aquela lição voltava como uma maldição, porque naquele silêncio, Nate não tinha controle. Ele era um fantasma em um caixão de vidro, vendo seu legado ser leiloado peça por peça. A voz de Vanessa baixou um pouco. Devemos solicitar que os parâmetros de não reanimar sejam atualizados. Se algo acontecer, nada vai acontecer. Richard interrompeu. Mas se acontecer, ela insistiu, precisamos de autorização legal para não intervir. É menos arriscado. Lá estava. Não era preocupação, não era esperança. Apenas uma estratégia, um plano para desaparecer. Nate não estava mais lutando pela sua empresa. Ele estava lutando para continuar sendo uma pessoa. Lauren voltou momentos depois. Richard e Vanessa ainda estavam lá dentro, agora discutindo quem iria apresentar na próxima reunião de acionistas. Ela parou na porta. O horário de visita terminou há 30 minutos, disse ela, mantendo o tom profissional. Richard não se abalou. Somos família. Lauren não recuou. Mesmo a família precisa de autorização após o horário de visita.
especialmente em uma unidade de terapia intensiva. Vanessa se virou lentamente. Estamos discutindo decisões sobre cuidados médicos. Isso nos dá autoridade. Até que o Dr. Monroe confirme uma mudança no protocolo, disse Lauren aproximando-se. Ele continua sendo um paciente com todos os direitos legais. Isso inclui privacidade. Nate não conseguia ver o rosto dela claramente do seu ângulo, mas sua voz estava firme, forte. Richard ergueu uma sobrancelha, depois olhou para Nate como se ele fosse uma lâmpada ou um quadro. Se você insiste. Mas não vamos fingir que isso é sobre os direitos do paciente. Ele olhou para Lauren. Você ficou apegada. Lauren não respondeu. Ela apenas deu um passo para o lado e esperou até que eles saíssem. A porta se fechou com um clique. O silêncio voltou, mas não era tranquilo. Era ácido. Lauren caminhou até a janela, respirando lentamente. Então ela se virou para Nate e sussurrou. Eles não se importam se você acordar. Importam. Ele queria responder. Gritar. Segurar a mão dela e dizer, você está certa. Eles não se importam, mas você se importa. Em vez disso, ele permaneceu imóvel, preso. Lauren ajeitou o cobertor dele com dedos trêmulos. Não vou deixar que eles apaguem você. Não enquanto eu estiver aqui. A humilhação não estava em ser impotente. Estava em ser invisível. Reduzido a um objeto em sua própria vida, Nate observava as pessoas agirem em torno dele, discutirem sobre ele, lamentarem sua morte, lucrarem com ele como se fosse uma marca e não um homem. Seu nome, que antes era seu orgulho, havia se tornado um veículo para a ambição. E agora, a cada dia que passava, a verdade ficava mais difícil de esconder. Se ele não agisse logo, eles levariam tudo. Não apenas a empresa, mas sua própria identidade. Naquela noite, quando Lauren apagou as luzes e sentou-se em silêncio ao lado dele, lendo o mesmo livro gasto de sempre, ele ouviu com mais atenção do que nunca, porque ele sabia. Amanhã poderia ser tarde demais. Quando a porta finalmente se fechou e a voz baixa de Lauren se dissipou no zumbido fraco dos monitores, Nate ficou com um silêncio que não era vazio, era esmagador. Tudo o que eles haviam dito ecoava em sua cabeça como um trovão. O tom calmo e calculado de Richard, a indiferença fria de Vanessa, os planos deles de assinar a sentença de morte dele como se ele não fosse nada mais do que um passivo pendente. As mesmas pessoas que antes brindavam ao seu sucesso, agora o tratavam como um fardo, um obstáculo entre eles e seu império. Ele não estava apenas humilhado, estava devastado. Uma coisa era estar sozinho. Nate havia se acostumado à solidão. Mas isso era apagamento, uma demolição lenta e metódica de quem ele era, enquanto ainda estava vivo para ouvir. Ele tentava não pensar na mãe. Ela o criara para acreditar na força, na resiliência, na dignidade. Ela lhe dissera uma vez após seu primeiro fracasso nos negócios, mesmo que riam de você, não pare de andar. A morte dela fora o primeiro golpe. Confiar em Richard depois disso, o segundo. Agora ali estava ele, vendo aquele homem orquestrar sua ruína, palavra por palavra, assinatura por assinatura. E a pior parte, ele não podia nem piscar em protesto. Naquela noite, a humilhação penetrou mais fundo. Tornou-se uma doença em seu peito, uma pressão atrás dos olhos. Nate sempre acreditou que o silêncio era uma arma, uma vantagem nas negociações, um escudo contra a manipulação. Mas agora, seu silêncio havia se tornado uma jaula. E quanto mais tempo ele ficava nela, mais começava a se perder. Ele temia que chegasse o dia em que esqueceria completamente como falar, quando a raiva se tornaria entorpecida e ele se renderia, não por escolha, mas por exaustão. O que o aterrorizava ainda mais era Lauren. Ela era a única pessoa que o via como humano, a única que tocava seu braço com cuidado, que sussurrava verdades na escuridão, como se alguém ainda estivesse ouvindo. Mas Nate se preocupava com quanto tempo isso duraria. E se ela desistisse? E se ela aceitasse a mentira? E se a fé dela nele desaparecesse? Ela não sabia das ameaças de Richard. Ela não sabia dos documentos de alistamento, da reunião privada marcada para a semana seguinte com o advogado do hospital. Se isso acontecesse antes que ele encontrasse uma maneira de responder ao sinal de gritar, então tudo estaria acabado. As máquinas continuariam ligadas, até que desligassem.
E mesmo que ele sobrevivesse de alguma forma, o que restaria? O nome de Nate já estava sendo usado como arma. Notícias começaram a vazar para alguns veículos de comunicação. Atualizações vagas sobre seu estado em declínio, histórias espalhadas por empresas de relações públicas financiadas secretamente por Richard. A mensagem era sutil, mas clara. Nathaniel Whitmore não estava mais apto para liderar. Ele imaginou o que diria o comunicado à imprensa. Como eles iriam embalar a tragédia com elegância. Com o coração pesado, o conselho decidiu honrar o legado de Nathaniel, garantindo uma transição tranquila da liderança. Legado. Essa palavra doía como ácido. Um legado que ele não tinha terminado de escrever. Uma história sendo sequestrada em tempo real. Era por volta da meia-noite quando a porta rangeu novamente. Lauren entrou silenciosamente, carregando sua garrafa térmica e um pequeno caderno. Ela não acendeu a luz do teto, apenas uma lâmpada suave no canto. Sua presença sempre mudava o ar da sala. Mais calmo, mais quente, real. Ela puxou a cadeira para perto e exalou profundamente. Eu não deveria dizer isso, mas eles me assustam. Nate prendeu a respiração. Eu os ouvi, ela sussurrou. Não tudo, mas o suficiente. O suficiente para saber que algo está errado. Ela colocou o caderno na bandeja ao lado da cama dele e descansou as mãos no colo. Fico pensando que, se você realmente está lá dentro, ouvindo isso, deve estar morrendo de medo. Ela engoliu em seco. Eu também estou. Nate tentou mover a mão. Nada. Seu maxilar permaneceu rígido, mas seu coração batia tão forte que ele temia que as máquinas o traíssem. Não sei mais o que fazer, ela continuou. Já trabalhei em hospitais onde os pacientes eram negligenciados. Nunca pensei que estaria em um onde alguém fosse apagado. Sua voz falhou. Mas eu vejo você, todas as noites. Vejo seus sinais vitais estáveis. Vejo como seus dedos se movem levemente quando falo. Isso não é coincidência, é você. Lágrimas brotaram em seus olhos e ela desviou o olhar rapidamente. Se eu estiver errada, então vou viver com isso. Mas se eu estiver certa, se você realmente estiver aí, prometo que não vou deixar que eles te silenciem. Ela se levantou e tocou sua mão. Era macia, leve, mas firme. Aquele simples gesto destruiu algo dentro dele. Ele foi visto, ele foi sentido. E pela primeira vez em dias, a vergonha se abriu o suficiente para que outra coisa aparecesse. Determinação. Lauren se virou para sair, parando na porta. Virei mais cedo amanhã, disse ela, e continuarei observando. Apenas aguente firme. A porta se fechou. Nate ficou olhando para o teto, sem piscar, mas por dentro tudo havia mudado. Ele não podia esperar muito mais. A humilhação havia chegado ao fim. Agora era hora de escolher, render-se ou lutar. E se Lauren era corajosa o suficiente para acreditar nele, talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar forças para acreditar em si mesmo novamente. Isso aconteceu 3 noites depois. Silenciosamente, quase imperceptivelmente, Lauren chegou cedo, como havia prometido. Ela trouxe chá de camomila em sua garrafa térmica e um romance de bolso debaixo do braço, o mesmo que ela vinha lendo em voz alta durante seus turnos noturnos. As luzes estavam baixas, os monitores ritmados. Tudo parecia normal, exceto que Nate não estava mais apenas ouvindo. Ele estava esperando. Esperando pelo momento em que finalmente poderia falar sem palavras. Lauren sentou-se ao lado dele e suspirou, esfregando as têmporas. Fui chamada para uma reunião hoje, disse ela suavemente. O doutor Monroe está sob pressão. Estão falando em transferência. Um especialista de fora. Disseram que é protocolo. Ela não precisava dizer. Nate sabia o que isso significava. Eles queriam que ela saísse. Muito curiosa, muito envolvida. Lauren olhou para ele, com o olhar fixo. Sabe o que é estranho? Perguntou ela. Seus reflexos são muito consistentes, muito estáveis, para alguém em coma. Seus dedos pairaram sobre os dele, tocando-os levemente. Não sei se estou ficando louca, mas... Se você está aí, me dê algum sinal, qualquer coisa. Nate concentrou toda a sua energia no dedo indicador direito. Ele se moveu levemente, mas Lauren viu.
Ela congelou. Seus olhos se arregalaram. Espere, você acabou de... Ele fez isso de novo. Desta vez, mais devagar, mais deliberadamente. Lauren cobriu a boca, os olhos se enchendo de descrença. Oh, meu Deus! Ela recuou na cadeira, tremendo. Você está acordado. Você está acordado. Nate deu mais uma contração. Curta, certa. Lágrimas escorriam por suas bochechas, enquanto ela se inclinava para a frente. Ok, não estamos loucos. Não estamos alucinando. Você está realmente aí. A percepção foi avassaladora para os dois. Lauren ficou sem palavras no início, andando pela sala, passando os dedos pelo cabelo. Preciso pensar, sussurrou ela. Temos que ser espertos. Eles não podem saber ainda. Ela se virou para ele, com os olhos agora mais perspicazes. Você entende? Ele piscou uma vez. Sim. Ela exalou. Ótimo. Vamos manter isso entre nós. Só até eu provar o que eles estão fazendo. Vou conseguir ajuda para você, mas precisamos de provas. Naquela noite, Lauren não leu. Ela conversou. Traçou um plano passo a passo. Ela traria uma câmera escondida. Gravaria conversas. Coletaria cópias dos arquivos médicos. Manteria registros duplos, um falso e outro verdadeiro. E quando tivessem o suficiente, ela entraria em contato com alguém em quem Nate pudesse confiar. Um nome que só ele poderia dar. Você vai ter que me ajudar, disse ela. Um piscar de olhos para sim, nada para não. Eles praticaram, lentamente. Um piscar aqui, um movimento ali. Sim, não, talvez. Pare. Lauren anotou tudo em seu caderno, com as mãos trêmulas de adrenalina e medo. Isso muda tudo, disse ela, com lágrimas ainda brilhando nos olhos. Você não está mais sozinho. Na manhã seguinte, ela trouxe uma microcâmera do tamanho de um pendrive, escondida dentro de uma prancheta que carregava durante suas rondas. Era ativada por voz, e ela a colocou na estação de enfermagem do lado de fora da porta de Nate, no mesmo lugar que Richard e Vanessa usavam para suas conversas não tão privadas. Nos 2 dias seguintes, ela capturou tudo. Richard pressionando Monroe para acelerar a liberação legal do controle do patrimônio de Nate. Vanessa instruindo a equipe a atrasar as avaliações neurológicas, menções à contenção, controle de danos e timing da mídia. A máscara caiu. Lauren revisou as imagens sozinha na sala de descanso, com fones de ouvido sem respirar. Não era apenas antiético, era criminoso. Ela copiou os arquivos para um drive seguro, fez backup na nuvem e voltou para o quarto de Nate pouco depois da meia-noite. Ele estava acordado, alerta, expectante. Ela se inclinou para perto. Nós os pegamos. Ele piscou 2 vezes. Agora, precisamos encontrar alguém em quem possamos confiar. Lauren abriu seu caderno. Preciso de um nome. Letra por letra. Usando um quadro básico e os piscares de Nate, eles soletraram juntos. David Langford, seu advogado de longa data. Leal, da velha guarda. A única pessoa que Nate já havia descrito como incorruptível. Lauren não hesitou. Vou entrar em contato com ele amanhã. Estamos quase lá. Ela segurou a mão dele antes de sair naquela noite. Não era um gesto de conforto. Era um pacto. Chega de fingir. Chega de silêncio. A guerra de Nate havia começado oficialmente. E pela primeira vez em semanas, ele não se sentiu prisioneiro em seu próprio corpo. Ele se sentiu um homem com uma missão. No dia seguinte, o plano passou de sussurros para a ação. Lauren esperou até o fim do seu turno antes de entrar em ação. Ela se sentou no estacionamento do hospital, com as mãos tremendo levemente enquanto discava o número das instruções cuidadosamente escritas por Nate. O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz firme e comedida a atendesse. Langford. Senhor. Langford, ela começou com a voz pouco acima de um sussurro. Meu nome é Lauren Parker. Sou enfermeira no St. Clair Memorial. Estou ligando sobre Nathaniel Whitmore. Uma pausa. Estou ouvindo. Ele disse cautelosamente. Tenho motivos para acreditar. Não, eu sei que ele está consciente. Ele está acordado há pelo menos 1 semana. Ele tem se comunicado comigo e quer que você saiba o que está acontecendo. Langford não respondeu a princípio. Então, conte-me tudo. Lauren expôs tudo cuidadosamente, metodicamente. O encobrimento,
A manipulação, as conversas que ela gravou. Ela enviou arquivos criptografados por meio de um link seguro e esperou em seu carro, nervosa, enquanto ele os analisava. Quando ele ligou de volta, 20 minutos depois, seu tom havia mudado completamente. Eu acredito em você, disse Langford, e vou agir. Mas temos que fazer isso direito, sem erros. Naquela tarde, ele entrou com uma liminar de emergência, proibindo qualquer alteração no plano de cuidados de Nate sem a aprovação do tribunal. Isso forçou o hospital a congelar todas as moções pendentes, incluindo a reafectação de funcionários e as atualizações do DNR que Richard e Vanessa estavam pressionando. A medida causou um tremor na instituição. Em poucas horas, o Dr. Monroe recebeu notificação de uma auditoria surpresa. O consultor jurídico do hospital exigiu esclarecimentos sobre o estado de Nate. A equipe de Richard se mobilizou, Vanessa disparou uma série de e-mails para controlar os danos e a segurança no andar de Nate se intensificou repentinamente. Mas a mudança mais importante aconteceu entre Nate e Lauren. Agora que seu segredo havia sido exposto a outra pessoa, alguém com poder, algo entre eles se transformou. As noites tranquilas não pareciam mais turnos de vigilância. Tornaram-se reuniões estratégicas. Parceiros, não apenas paciente e enfermeira. Lauren continuou treinando-o em padrões de piscadas, expandindo seu código. Ela trouxe pequenas ferramentas para ajudar na estimulação muscular. Ajustou sua posição para reduzir a dor e manter a circulação. Mas mais do que isso, ela falava com ele não apenas com atualizações clínicas, mas com o coração. Nunca planejei ficar aqui por muito tempo, ela admitiu uma noite sentada ao lado da cama dele. Era apenas para ser um trabalho. Ajudar meu irmão a passar pela cirurgia, pagar algumas dívidas e seguir em frente. Ela baixou os olhos. Mas então, eu conheci você. Ou conheci essa versão de você. Aquele que tentaram silenciar. E eu não consegui desviar o olhar. Nate piscou uma vez. Um sim gentil. O sorriso dela vacilou, mas não desapareceu. Aconteça o que acontecer, eu não vou embora. Na manhã seguinte, Lauren chegou e encontrou uma carta formal em seu armário. Uma notificação de suspensão com efeito imediato, enquanto se aguardava uma investigação interna. Sem explicações, sem detalhes. Ela não ficou surpresa. Estava preparada. Foi direto para o quarto de Nate e mostrou-lhe o documento. Ele ainda não conseguia mover a mandíbula, mas seus olhos escureceram. Eles estão tentando me excluir, disse ela. Mas é tarde demais. Ela enfiou a mão na bolsa e entregou um pendrive a Marcus, o único enfermeiro em quem confiava. Se algo acontecer comigo, entregue isso ao Sr. Langford, sem demora, sem perguntas. Ele assentiu, com os olhos arregalados. Você está bem? Não, disse ela, mas vou ficar. Naquela noite, Langford chegou ao hospital com 2 assistentes e uma ordem judicial. Ele exigiu ver Nate imediatamente. Quando o Dr. Monroe hesitou, ele apresentou a moção e alertou sobre as consequências legais. Em poucos minutos, eles foram autorizados a entrar. Lauren não estava lá. Ela já havia sido escoltada para fora do local. Mas Nate sabia o que fazer. Langford se aproximou da cama com cautela, inseguro. Nate, você pode me ouvir? Um piscar de olhos. Ele inspirou profundamente. Que me dane. Passaram os 20 minutos seguintes, confirmando sinais, verificando o sistema de comunicação que Lauren havia estabelecido. A expressão de Langford mudou de choque para determinação. Você ainda está aí, disse ele com os olhos vidrados. E você vai lutar. Nate piscou uma vez, depois outra, deliberadamente, com força. As linhas de batalha estavam traçadas. Richard e Vanessa o haviam subestimado. Agora, com a verdade em seus calcanhares e a lei ao seu lado, o equilíbrio de poder havia mudado. Não se tratava mais de sobrevivência, tratava-se de justiça. A coletiva de imprensa estava marcada para as 10 horas em ponto, em uma das maiores salas de reunião do hospital, um espaço neutro com paredes em tons suaves, mesas polidas e fileiras de cadeiras dobráveis reservadas para a mídia, membros do conselho, executivos do hospital e representantes da família. Oficialmente, o evento tinha como objetivo esclarecer o estado de saúde de Nathaniel Whitmore e o futuro da Whitmore International.
Extraoficialmente, era para finalizar seu legado e sua remoção. Vanessa Whitmore chegou 15 minutos mais cedo, vestida de cinza carvão e com uma autoridade serena. Richard a seguiu de perto, revisando anotações em seu celular com um comportamento elegante e confiante. Eles ocuparam seus lugares na frente da sala, ao lado da Dra. Monroe, que estava sentada rígida, claramente ciente de que não estava mais no controle da situação. Se este momento está mexendo com você, pare por um segundo. Deixe um like para nos informar que você está aqui e compartilhe suas ideias nos comentários. Às vezes, uma voz, uma história, é tudo o que é necessário para lembrar alguém de que é importante. Talvez essa seja a sua história. Seremos breves, sussurrou Vanessa para Richard. Apresente os fatos, expresse seu pesar, anuncie a transição. Richard acenou com a cabeça sem levantar os olhos. A sala fervilhava com a tensão silenciosa do poder iminente. Então, na hora marcada, as portas se abriram. Suspiros se ergueram da multidão. Nathaniel Whitmore entrou. Não foi levado em uma cadeira de rodas. Não foi empurrado. Caminhava lentamente, trêmulo, apoiado em uma única bengala e no braço firme de David Langford. Sua postura não era perfeita, mas era inconfundivelmente ereta. Seu terno era feito sob medida, sua expressão calma, seus olhos fixos à frente. Por um momento ninguém falou. Então, as câmeras começaram a disparar. Os repórteres gritavam. Os executivos murmuravam e ficavam parados, incrédulos. Vanessa empalideceu. Richard ficou de pé, com os olhos arregalados e as mãos paralisadas sobre a mesa. Nate se aproximou do centro da sala e colocou uma mão no pódio. Langford deu um passo para trás, deixando o silêncio se instalar. Nate inspirou fundo. Meu nome, disse ele, com a voz rouca, mas clara, é Nathaniel Whitmore, e eu não estou em coma. A sala explodiu. Os suspiros se transformaram em murmúrios. Os repórteres se agitaram em busca de declarações. Os funcionários do hospital se entreolharam confusos, alguns horrorizados. Ele levantou a mão e continuou. Acordei naquela cama de hospital 2 dias após o acidente. Não falei, não porque não pudesse, mas porque precisava entender quem estava ao meu lado e quem estava planejando o meu funeral. Ele fez uma pausa, deixando a gravidade do momento tomar conta do ambiente. Eu ouvi cada palavra, disse ele, agora com os olhos fixos em Richard. Cada plano, cada mentira. Então ele se virou para Vanessa. Cada vez que você disse a um médico para adiar as avaliações, cada ordem que você deu para silenciar as enfermeiras, eu estava lá, ouvindo. Vanessa abriu a boca, mas Langford deu um passo à frente e colocou um tablet na mesa à sua frente. Um único toque e a sala se encheu de vozes familiares. A voz dela, a voz de Richard, discutindo sedação, estratégia jurídica, documentos de não reanimação. Cada linha capturada, marcada com a hora e autenticada. Você me cedou contra o protocolo, disse Nate. Você tentou me silenciar permanentemente. Você usou este hospital como uma ferramenta para tirar o que não era seu. A Dra. Monroe levantou-se, com pânico na expressão. Nós não sabíamos... Langford a interrompeu calmamente. A cumplicidade documentada. E já entramos com um pedido de revisão ética junto ao conselho médico. Nate voltou-se para a sala. Isso não é só sobre mim. É sobre como o poder corrompe. Como até mesmo um hospital destinado a curar pode se tornar um campo de batalha pelo controle. Ele fez uma pausa, suavizando a voz. Mas eu não estaria aqui se não fosse por uma pessoa. Ele olhou para o fundo da sala. Lauren Parker estava perto da entrada, insegura, parcialmente escondida atrás de um repórter. Ela não estava mais de uniforme, apenas jeans, uma blusa e olhos cheios de emoção. Nate estendeu a mão para ela. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Ela falou comigo como se eu fosse importante. E quando percebeu o que estava acontecendo, arriscou tudo para me proteger. Lauren não se moveu a princípio. Então, lentamente, enquanto a sala se abria, ela caminhou em direção a ele. Ele sorriu fraco, mas com satisfação. Devo minha vida a ela. A sala inteira ficou em silêncio. Nenhuma câmera disparou. Nenhum sussurro interrompeu. Vanessa fez uma última tentativa. Isso é uma encenação, disse ela. Não há provas. Langford ergueu uma declaração assinada e carimbada pelo tribunal.
A liminar está em vigor. Sua autoridade está revogada. O Sr. Whitmore tem plena capacidade legal e uma investigação criminal está em andamento. Richard sentou-se, com dificuldade, pela primeira vez, sem palavras. Nate voltou-se para a sala, segurando o pódio com mais força. Passei a vida pensando que controle era poder. Mas poder não significa nada se ninguém ao seu redor fala a verdade. Ele olhou para Lauren novamente. E a verdade não sussurra. Ela permanece. Mesmo quando o mundo diz para ela se calar. A sala explodiu em aplausos, não do tipo educado e corporativo. Eram aplausos espontâneos e sinceros. Executivos que ficaram em silêncio por muito tempo, agora se levantavam. Repórteres se inclinaram para a frente, capturando cada momento. E Lauren, ao lado de Nate, finalmente sorriu, com alívio, orgulho e admiração misturados nos olhos. Pela primeira vez desde o acidente, Nathaniel Whitmore estava realmente de pé. Não apenas em pé, mas na plenitude de quem ele era. O império continuaria sendo dele. O legado seria reescrito. Mas mais importante, o homem por trás dele também seria. E ele não faria isso sozinho. Os aplausos não pararam por um longo tempo. Começaram como uma onda, com 1 ou 2 aplausos hesitantes de alguns membros corajosos do conselho no fundo, e então cresceram, tomando conta da sala como uma onda quebrando livremente. Alguns aplaudiram por alívio genuíno, outros porque perceberam para que lado a maré estava virando. Mas os aplausos mais altos e sinceros vieram daqueles que trabalharam sob Nathaniel Whitmore por anos. Os assistentes silenciosos, os funcionários ignorados, aqueles que sempre se perguntaram se o homem por trás da marca ainda se lembrava deles. Ele se lembrava. E agora ele estava lembrando a eles que não tinha apenas sobrevivido, ele tinha escolhido voltar. Lauren estava ao lado dele, inicialmente atordoada. Aquilo não era o quarto estéril de um hospital, onde sussurravam em código ou trocavam segredos em cadernos. Aquilo era público, inevitável. E Nate acabara de lançar a verdade no centro do mundo como uma granada. Ela sentiu as lágrimas brotarem, mas piscou para contê-las, sem querer chorar diante das câmeras. Nate virou-se ligeiramente para ela e sussurrou, alto o suficiente para que ela ouvisse. Fique comigo. Não era um pedido. Era uma escolha. E não era apenas sobre a coletiva de imprensa. Ela assentiu uma vez. Era tudo o que ele precisava. A cena mudou rapidamente. A administração do hospital, liderada pelo Dr. Monroe, convocou uma reunião de emergência a portas fechadas. Vanessa e Richard foram escoltados para fora do prédio, com o acesso aos servidores do hospital e da empresa revogado. A segurança não fez alarde, mas sua presença era clara. Aquilo não era mais uma discordância educada. Era uma ruptura. Langford lidou com a parte jurídica rapidamente, trabalhando com uma equipe jurídica preparada que estava de prontidão há dias. Ordens de restrição, registros oficiais, relatórios de ética. Tudo correu como um relógio. No momento em que Nate piscou um sim para o seu nome, Langford começou a montar um exército. O que ninguém esperava, no entanto, era a rapidez com que a opinião pública mudou. A história veio à tona em menos de 1 hora. Repórteres transmitiram ao vivo de fora do hospital. Imagens do discurso de Nate viralizaram em minutos. À tarde, Nathaniel Whitmore fala era tendência em todo o país. Mas o que mais chocou o público não foi a traição da família ou o fracasso do encobrimento médico. Foi Lauren Parker, a enfermeira que acreditou. Clipes dela caminhando até a frente, ao lado de Nate, com a mão tocando a dele e a cabeça ligeiramente inclinada, se tornaram o centro visual de todo o escândalo. As pessoas não viram apenas um bilionário se recuperando, viram um homem resgatado pela compaixão. Não viram apenas uma enfermeira, viram uma heroína. Ligação. Âncoras de noticiários pediram para entrevistá-la. Jornalistas caçaram seu passado. Mas Lauren permaneceu em silêncio, evitando câmeras, ficando perto de Nate e Langford, que a protegeram do pior. Quando finalmente deixaram o hospital naquela noite, foi por um elevador privado e por um corredor de serviço, sem tapete vermelho, sem aplausos. Apenas uma caminhada tranquila em direção a um carro que os esperava. Dentro do carro, Nate recostou-se no banco, exausto, mas alerta. Não tinha certeza se veria o céu novamente, disse ele, olhando pela janela.
Lauren olhou para ele. Você não apenas viu, você o recuperou. Ele se virou para ela lentamente. Não fiz isso sozinho. O trajeto de carro ficou em silêncio depois disso, mas não era um silêncio constrangedor. Estava repleto de tudo o que eles não precisavam dizer. Os dias seguintes foram caóticos. As tentativas de Vanessa e Richard de se defenderem desmoronaram sob o peso das provas gravadas. Seguiram-se indignação pública, demissões na diretoria e investigações financeiras. Os investidores que haviam permanecido em silêncio agora se alinhavam atrás de Nate. Os acionistas votaram pela sua reintegração com apoio unânime, mas mesmo na enxurrada de redenção corporativa, as prioridades de Nate haviam mudado. Ele não pediu uma turnê pela imprensa, não exigiu a reabilitação da sua imagem. O que ele pediu foi simples: tempo. Ele se afastou do conselho por um mês, desligou o telefone, evitou os holofotes, e quando reapareceu, não foi de terno ou atrás de um microfone. Foi em um pequeno centro de reabilitação nos arredores da cidade, caminhando lentamente ao lado de Lauren, enquanto construíam uma rotina diária de cura, não manchetes. Certa tarde, ela o flagrou observando-a enquanto ela lia um novo livro em voz alta, com a voz firme e confiante. O que foi? Ela perguntou, fechando o livro gentilmente. Você ficou, ele disse. Ela sorriu. Eu disse que ficaria. Ele desviou o olhar por um momento. Depois voltou a olhar para ela. Não estou acostumado com pessoas que falam sério. Ela se aproximou e tocou a mão dele. Bem, acostume-se. Não era romântico, ainda não. Não era dramático. Era tranquilo, forte, honesto. Os meses se passaram. Nate continuou sua recuperação. Sua fala voltou lentamente. Seu equilíbrio melhorou. Ele trabalhava com terapeutas, mas também começou a trabalhar em outra coisa, uma ideia que vinha amadurecendo desde seus dias de silêncio. A Fundação Whitmore para a Defesa Médica e Direitos do Paciente. Ele deu esse nome em homenagem a Lauren, embora ela protestasse. Deve ser sobre você, argumentou ela. Não, disse ele. Você me salvou. E através disso, vamos salvar outras pessoas. A missão da fundação era clara: investigar abusos em cuidados de longa duração, apoiar denunciantes e garantir que nenhum paciente fosse silenciado da forma como ele quase foi. Ele não se limitou a fazer doações, ajudou a construí-la tijolo por tijolo, política por política, voz por voz. E em todas as reuniões do conselho, Lauren sentava-se ao seu lado. Com o tempo, o relacionamento deles evoluiu, não da noite para o dia, não com grandes declarações, mas na maneira como ela esperava por ele quando a terapia se prolongava, na maneira como ele se lembrava do café que ela gostava, na maneira como as mãos dele se encontravam quando ninguém estava olhando. Um ano após seu retorno, eles estavam em frente a uma pequena multidão do lado de fora de uma instalação recém-inaugurada, financiada pela fundação. Repórteres se reuniram, ex-pacientes sorriam e famílias choravam baixinho em sinal de gratidão. Nate subiu ao palco e disse apenas isto. Às vezes ficamos em silêncio porque temos medo que ninguém nos ouça. Estou aqui hoje porque uma pessoa ouviu. E agora vamos ouvir todos os outros. Ele olhou para Lauren enquanto a multidão aplaudia. Ela deu um passo à frente, pegou a mão dele e juntos sorriram. Porque no final, a maior vitória não foi a que recuperou um legado, mas a que criou um futuro que nenhum dos dois ousara sonhar. Para Nathaniel Whitmore, o silêncio já fora uma estratégia. Nos negócios, na família e até mesmo na dor, ele aprendera que quanto menos palavras se dizia, menos chances as pessoas tinham de usá-las contra você. Mas deitado naquela cama de hospital, ouvindo as pessoas em quem mais confiava planejar sua ruína, aquele silêncio se tornou algo completamente diferente. Tornou-se uma prisão. E então, através de uma voz que não pedia nada, apenas falava com honestidade, ele descobriu algo profundo. O som mais poderoso do mundo não é o rugido dos aplausos ou o estalo de uma assinatura. É a verdade silenciosa dita quando ninguém está ouvindo. Lauren Parker não mudou o mundo com um discurso ou uma manchete. Ela fez isso ao escolher não desviar o olhar. Ela escolheu a integridade quando teria sido mais fácil ignorar.
Ela escolheu a coragem quando o silêncio teria sido mais seguro. E ao fazer isso, ela devolveu a alguém seu nome, seu futuro, sua dignidade. Nate aprendeu que o poder não tem a ver com controle, mas com impacto. Tem a ver com quantas vidas você pode elevar, em vez de quantas você pode comandar. E a verdadeira força não é comprovada em salas de reunião ou extratos bancários. É comprovada nos momentos em que ninguém está olhando, quando você tem todos os motivos para ir embora. E não vai. A história de Nathaniel e Lauren nos lembra que o heroísmo muitas vezes não usa capa. Às vezes, usa aventais, trabalha no turno da noite e bebe café frio entre as rondas. Às vezes, não se trata de salvar o mundo, mas de salvar uma pessoa que foi esquecida por ele. E isso é o suficiente. Porque esse único ato de fé, de desafio, de amor, pode criar ondas muito além do que qualquer pessoa pode ver. O mundo tentou reduzir Nate a um coma, a uma assinatura, a uma história já terminada. Mas Lauren se recusou a acreditar que a história dele tinha acabado. E através da crença dela, ele encontrou sua voz novamente, primeiro com um piscar de olhos, depois com uma respiração e, por fim, com palavras que mudaram tudo. Agora, quando Nate fala em eventos públicos ou senta-se em silêncio nas reuniões da fundação, ele não pensa em acionistas ou previsões de mercado. Ele pensa em um quarto de hospital cheio de sombras e na voz de uma mulher cortando a escuridão. E toda vez que ele abre a boca para falar, ele se lembra: o silêncio não o quebrou. Ele o ensinou a ouvir. Ele o ensinou a lutar por aqueles que não podem. E, acima de tudo, ensinou-lhe a valorizar as pessoas que fazem a coisa certa, mesmo quando ninguém está a ver. Passou um ano, mas a história de Nathaniel Whitmore e Lauren Parker nunca saiu realmente das manchetes. Não por causa do escândalo, cujas chamas se extinguiram rapidamente sob o peso dos factos e das ações judiciais, mas porque a sua história se tornou algo mais do que um ciclo mediático. Tornou-se uma mensagem. Richard Whitmore e Vanessa foram ambos indiciados por acusações que iam desde fraude médica até tentativa de manipulação patrimonial. Vanessa aceitou um acordo judicial. Richard não. Ele foi a julgamento, desafiador, e perdeu. Agora reside em uma penitenciária federal, com seu nome retirado de todos os livros contábeis da empresa Whitmore. A queda deles não foi um espetáculo, foi um aviso. Mas Nate não perdeu tempo comemorando a queda deles. Passou os dias reconstruindo algo mais profundo do que seu negócio, sua humanidade. Visitou todos os departamentos da empresa, não como CEO, mas como um homem tentando entender as pessoas que carregavam o peso que ele antes ignorava. Empregadas domésticas, técnicos, enfermeiros, funcionários. Ele fez perguntas. Ele ouviu. Lauren esteve ao seu lado durante todo esse processo, não como funcionária, nem mesmo como um símbolo, mas como parceira. Eles mantiveram seu relacionamento em segredo no início, construindo-o lentamente nos momentos de tranquilidade. Não houve reportagens em revistas nem galas de caridade. Apenas longas caminhadas, refeições compartilhadas e risadas que ficaram mais fáceis com o tempo. A Fundação Whitmore cresceu rapidamente, impulsionada por uma missão que tocou o coração de hospitais e lares em todo o país. Denunciantes encontraram proteção, pacientes encontraram defensores. E os funcionários, especialmente os enfermeiros, encontraram alguém que finalmente levou suas vozes a sério. Em seu primeiro relatório anual, Nate escreveu uma carta dirigida não aos acionistas ou doadores, mas a qualquer pessoa que já se sentiu invisível. Ele escreveu: "Você é importante, mesmo quando dizem que não é, especialmente quando dizem que não é." O primeiro grande projeto da Fundação foi um programa de treinamento para a equipe médica reconhecer abusos e manipulação no atendimento ao paciente. Eles o chamaram de Protocolo Parker. Lauren corou quando viu a placa. "Você não precisava fazer isso", disse ela. "Eu sei", respondeu Nate. "É por isso que fiz." Mais tarde, compraram uma pequena propriedade nos arredores de Santa Fé, um rancho tranquilo com uma varanda ao redor e sem sinal de celular. Chamaram-no de refúgio. Era o lugar deles para se desconectar, respirar, ser apenas Nate e Lauren. Não um CEO e uma denunciante, mas duas pessoas que passaram pelo inferno e saíram inteiras. Às vezes, à noite,
Nate sentava-se ao lado de Lauren enquanto o vento soprava pelo deserto e dizia: "Ainda não consigo acreditar que você me viu." E Lauren respondia: "Você nunca foi invisível para mim." E naquele silêncio, entre as estrelas e as cicatrizes, eles sorriam. Não porque o mundo estava consertado, mas porque tinham encontrado algo real nos escombros, um ao outro. Se esta história tocou você, mesmo que apenas um pouco, pare um momento para refletir sobre o que realmente significa ser visto, ser ouvido e ser acreditado. Nathaniel Whitmore tinha poder, prestígio e riqueza, mas nada disso importava quando ele não podia falar, quando estava preso ao silêncio e à traição. O que o salvou não foi dinheiro ou reputação. Foi uma única pessoa que escolheu se importar. Lauren Parker não tinha influência nem status. Ela não precisava disso. Ela tinha convicção. E isso foi o suficiente para mudar tudo. Em um mundo que se move rapidamente, onde as pessoas são frequentemente ignoradas, esperamos que esta história tenha lembrado a você que a compaixão nunca é desperdiçada. Que fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém vê, ainda importa. Que acreditar em alguém, especialmente quando o resto do mundo se afastou, pode ser o ato mais poderoso de todos. Se esta mensagem ressoou em você, não deixe que pare por aqui. Deixe um comentário abaixo e conte-nos. Você já teve alguém que acreditou em você quando ninguém mais acreditava? Ou você já foi essa pessoa para alguém? Comente: "Eu acredito em segundas chances", se esta história tocou seu coração. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. Talvez alguém que se sinta invisível. Talvez alguém que tenha esquecido o quão forte realmente é. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias verdadeiras e emocionantes que nos lembram o que há de melhor na humanidade. Histórias que tocam a alma. Histórias que curam. Porque aqui nós não contamos apenas histórias. Nós lembramos às pessoas que elas são importantes. Obrigado por assistir. E nunca subestime o que um único ato de fé pode fazer.